A maioria das pessoas quer um resultado externo sem se preocupar com o governo interno. Quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre a autoliderança. E é sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Me acompanha. Eu sou o Icaro Oliveira, eu sou especialista em inteligência emocional, desenvolvimento de liderança, e hoje eu quero trazer esse tema que é um tema muito importante para você, para a sua trajetória, para a sua vida e para tudo aquilo que você quer conquistar. Independente do que seja, a autoliderança é a peça fundamental para você alcançar grandes resultados. Se você conhece pessoas como Flávio Augusto, Pablo Marçal, Paulo Vieira, Thiago Brunet, Thiago Nigro e tantos outros grandes players do mercado, você vai entender que uma coisa comum entre todos eles é justamente esse tema que eu quero trazer para você, a autoliderança. E eu vou começar já com conteúdo, já para você começar anotando, você começar compreendendo e ter, de fato, um aproveitamento muito forte nesse vídeo. Por isso, eu quero que você agora coloque o dedinho aí no like, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário também ao final do vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal, ative o sininho para você estar sempre recebendo os vídeos aqui do meu canal e ficar sempre por dentro de temas muito relevantes que podem trazer uma alavancagem para você, ok? Então, olha só, ninguém consegue conquistar nada. Conquistar, eu estou falando de conquistar, ninguém consegue conquistar nada se não for através desse ponto fundamental, que é a autoliderança. O que significa autoliderança? É o primeiro estágio, a autoliderança é o primeiro estágio da liderança. Tem muita gente que quer ter empresa, quer ter equipe, quer desenvolver, quer ir para vários lugares, mas ele não observa justamente isso, que a liderança ela começa dentro de cada um de nós. Todos nós temos uma responsabilidade sobre a nossa própria vida. E isso é fundamental para você dar o próximo passo naquilo que você quer alcançar. Você já percebeu que muita gente, mas a verdade é muita gente, não tem muita consciência sobre si? Quando a gente fala de autoconhecimento, nós percebemos que várias pessoas têm dificuldade de se analisar. Olha só, eu interpelando uma pessoa, perguntando, fazendo perguntas para uma pessoa, eu vi o incômodo que aquela pessoa ficou. E esse era o incômodo que eu tinha, porque eu tinha dificuldade de fazer perguntas, eu tinha dificuldade de confrontar as pessoas. E por eu ter essa dificuldade, eu não conseguia perguntar. E um dia eu conversando com uma pessoa e comecei a perguntar, ela queria ter outros resultados, e eu estava ali como um profissional de mentor, né, um mentor profissional para ela, e eu comecei a fazer perguntas. E eu vi aquela pessoa se enchendo de incômodo, de raiva. E eu observando aquilo, tudo que eu faço eu gosto de observar e estudar. E eu observando aquilo eu pude entender que essa parte do autoconhecimento ela é muito crítica, ela é muito particular e aí acaba que muita gente não consegue entrar nisso porque tem muita coisa dentro de si que as pessoas não querem encarar. Então talvez você esteja aí doido para alcançar determinados resultados, doido para chegar em algum lugar e você não para se analisar. E aí quando você chega lá naquele lugar que você gostaria muito de chegar, sabe o que acontece? Você tem que resgatar agora aquele você tem que resgatar a identidade e você tem muito mais trabalho. É por isso que muita gente alcança certos patamares profissionais ou financeiros e eles acabam se tornando pessoas tristes. Por quê? Porque quando ele chega lá, ele esqueceu alguma coisa lá atrás. E esse alguma coisa lá atrás é ele mesmo. Ele não consegue perceber que algumas habilidades foram o que fizeram ele chegar lá. Só que se ele tivesse essas habilidades com a consciência de quem ele teria um outro nível de satisfação quando ele chegasse naquele lugar onde ele chegou. Então é muito importante que você entenda isso. Tá? É muito importante que você entenda que a liderança ela vai ser um ponto fundamental, mas ela começa dentro de você. Tá? Ela começa dentro de você. E se você não tiver essa clareza, você vai rodar e parar no mesmo lugar.
Você vai alcançar alguns resultados, mas você vai parar no mesmo lugar. Você vai alcançar algumas conquistas, mas não vai ter a mesma satisfação que poderia ter se você estivesse com você mesmo. Faz sentido? Então, se faz sentido, deixa o comentário aqui embaixo. Deixa o comentário, fala o que você entendeu. Então, olha só, para você alcançar altos níveis de resultado, você tem algumas instâncias que você precisa preencher. Quando você preenche a instância profissional, quando você preenche a instância de habilidade, quando você preenche a instância de ambição, você consegue alcançar alguns patamares. Então, você precisa de habilidade, você precisa de ambição, você precisa de fome, você precisa de apetite. Então, isso faz com que você tenha o resultado que você gostaria. Agora, existem outras instâncias que você precisa levar com você, tá? E essas instâncias, que são as instâncias que vão percorrer aquilo que você mais valoriza na vida, os seus valores, fazem com que você tenha uma insatisfação, como eu já falei. Então, um problema real das pessoas é a falta de inteligência emocional, tá? Uma reação ao invés de ação. Então, você quer se analisar? Observe o quanto você é uma pessoa que reage ao invés de agir. Como reage? Se alguém te corta no trânsito, às vezes você fica tão cego porque aquela pessoa te cortou ali, aquela pessoa fez uma barbeiragem, sei lá, alguma coisa, você está tão cego e você se enche de um sentimento e esse sentimento te controla de tal forma que você não observa ao redor, você não observa o ambiente. Então, isso é um fator muito importante. Isso é o quê? É a falta da inteligência emocional, onde você só reage, você não age. Para você agir, você tem que observar o ambiente quando alguma turbulência acontece. Porque a partir do momento da observação, você tem poder para tomar decisões melhores. Quando você só reage, você não toma decisões acertadas. Você toma decisões baseadas em um sentimento e esse sentimento conecta com algum tipo de situação que já aconteceu na sua vida e você toma uma atitude, uma decisão. Vamos dar um exemplo clássico. Quando alguém dentro da sua casa, sei lá, de repente o seu cônjuge faz alguma coisa para você que você não gosta, fala alguma coisa que você não gosta. Às vezes você não observa o ambiente, você não observa o contexto, você não observa o que aconteceu, você não observa qual o sentimento daquela pessoa, você não observa o porquê que aquela pessoa está falando aquilo. Você simplesmente reage, você dá logo uma patada, você dá logo um contraponto muito forte. E aí começam as brigas. Dentro de uma empresa, quando um líder ele é desacatado, ele não observa o que ele fez para ser desacatado. Na maioria das vezes, ele quer só punir aquele desacato, aquele funcionário, aquele desacato, mas não, ele não quer observar o que ele fez de errado, como ele procedeu. Nem que seja para que ele possa não errar com o próximo, mas ele precisa se observar. E isso é o que a minoria faz. Outro ponto, que é um problema real, que tira essa sua autoliderança, a oscilação emocional. Ora você está bem, ora você está mal, e aí você fica naquela oscilação. Aí acorda um dia de um jeito, aí você acorda no outro dia do outro jeito, e tem gente que vai falar que não, são os hormônios que estão fazendo isso. Ora, por que você não toma conta dos hormônios? Por que você não investe em tomar conta dos hormônios? Então, esses são fatores muito importantes para você analisar e entender que a sua liderança é muito importante. Tá? Outro ponto fundamental, decisão em cima de impulso. Quando você tem decisões em cima de impulso, você acaba se tornando uma pessoa com decisões erradas. Você começa a tomar decisões erradas. Ou decisões que às vezes vêm por uma pressão e você não observa em volta. Tá? E um erro fatal é a falta da consciência. É um fator até que eu já cheguei a falar aqui, tá bom? Então, olha só, muito importante. Eu quero passar para você agora, e a partir desse momento, eu quero te dar 3 pilares
da autoliderança. Então, se você pegar o seu papelzinho, a sua canetinha e vai escrever os 3 pilares da autoliderança. Tá? Primeiro, você precisa ter clareza. E a clareza vem através da consciência. O que é gerar consciência? Todas as vezes que você faz uma autoanálise e a partir dessa autoanálise você consegue extrair pontos de melhoria, você está tomando consciência. Você está gerando clareza. A primeira clareza e a primeira consciência que você precisa tomar, saber quem é você. Essa é a primeira de todas. Saber quem é você, e esse saber quem é você, você precisa analisar situações a situações. Por isso que o autoconhecimento é tão trabalhoso, tão extenso, e é um fator que é uma técnica que você precisa utilizar ao longo dos dias. Não é simplesmente você fazer um curso, alguma coisa, você já tem autoconhecimento. Não, você precisa desenvolver autoconhecimento constantemente. Porque constantemente você vai ser pego em situações diferentes, situações que remetem a experiências que você já passou, e aí você acaba não gerando aquilo que você gostaria de gerar. Então, saber quem você é. Depois, você precisa saber aonde você quer chegar. O que você quer alcançar? Você precisa saber disso. O que você quer alcançar de fato? A maioria das pessoas elas não conseguem chegar em lugar nenhum porque elas não sabem onde elas querem chegar. E para alguns é simples, muito simples. Para outros pode ser um pouquinho mais complicado porque precisa trabalhar um pouco mais a identidade. Tem outros que já têm um pouco mais de decisão dentro de si e eles conseguem definir de forma mais rápida. Mas para todo mundo é necessário entender aonde quer chegar. Quando você começa a entender aonde você quer chegar, você tem um outro nível de atuação. E o terceiro ponto é você saber quem você quer se tornar para chegar nesse local. Quem você precisa, na verdade, quem você precisa se tornar para chegar nesse local, onde você quer chegar, nesse objetivo, nessa meta. Então são 3 perguntas básicas que você tem que fazer para você. Quem eu sou, onde eu quero chegar e quem eu preciso me tornar para chegar lá. Porque você só vai chegar em algum lugar se você se tornar uma outra pessoa. Essa pessoa que você é hoje te trouxe até aqui. É só a próxima fase, a próximo nível que vai te levar aonde você quer chegar. Então você precisa dar um passo além. Depois, domínio emocional. Isso já até na Bíblia está escrito. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Então você precisa disso. Você precisa ter domínio emocional. O que significa o domínio emocional? Você, primeiro, como eu já falei, não reagir por impulso. Segundo, você conseguir se tornar estável. Estável não no contexto do perfil comportamental, mas você precisa ter estabilidade emocional, onde não são as situações que te abalam emocionalmente. Elas não podem te abalar, se tornar inabalável. E é muito forte essa palavra, né? Se tornar inabalável, parece uma coisa meio que impossível de acontecer. Mas você precisa se tornar uma pessoa inabalável. O que é o inabalável? É quando você não permite que uma situação gerencie suas emoções. É o que eu falei. O cara foi lá, a mulher foi lá, te cortou no trânsito. Aquela situação mexe com as suas emoções, aquelas emoções te dominam. Quando essas emoções te dominam, você acaba se tornando uma pessoa abalada. Porque você vai tomar uma atitude, vai fazer uma coisa que você não gostaria. Uma história que eu tenho para você. Uma vez eu estava vendo um ônibus fazendo um retorno onde ele ia entrar numa via. Quando ele entrou na via, tinha um carro, não sei se o ônibus não viu, não sei se o ônibus estava imprudente, mas eu sei que ele jogou de lado e o carro pegou e saiu de lado e quase bateu. Aí o motorista do ônibus continuou, o motorista do carro, né, acelerou, chegou na frente do ônibus e ele freou na frente do ônibus. O ônibus simplesmente deu uma porrada na traseira do carro, arrebentou a traseira do carro. Aquele motorista não satisfeito, ele saiu de dentro do carro, foi lá, o motorista do ônibus fechou a porta do ônibus e ele começou a bater na porta até quebrar o vidro, quebrou o vidro. Aí ele e um amigo dele foram forçar a porta, abriram a porta. Quando o cara foi entrar, o motorista do ônibus pegou o extintor de incêndio e deu na cabeça desse cara. Olha só, que confusão. O cara teve um corte profundo, ficou aquela situação, devem ter ido para a delegacia. Mas olha só que coisa terrível. Olha só que resultado terrível.
Você acha que esse resultado foi gerado por alguém que estava pensando na situação? Alguém que estava realmente olhando para todo o contexto e tomando atitudes calculadas? Você acha que essa atitude foi tomada por alguém nesse estado? É claro que não. É claro que não. Então, o domínio emocional, ele proporcionaria um outro resultado para esse cara. Esse cara levaria fechada, ele reduziria, colocaria a mão na consciência e falaria: Meu Deus, quase arrebentei meu carro agora. Eu preciso tomar cuidado por mim e pelos outros também. Só que muita gente não quer lidar com isso. Muita gente não quer isso. Muita gente quer o resultado para si e acaba sendo governado pelas suas emoções. E aí é necessário sustentar a pressão. E terceira habilidade que você precisa aqui, o pilar, é a disciplina. Para todos os dias você fazer o que tem que ser feito, para todos os dias você ter aquilo que você precisa, não que você tem vontade. Você fazer mesmo sem vontade. Você não depender da motivação. A motivação, ela é um instrumento barato. Sabe por quê? Porque às vezes algo muito barato já te motiva, algo muito sem valor te motiva. Não é verdade isso? Às vezes é um filme que não vai te proporcionar nada, às vezes é uma série que não te proporciona nada, às vezes é um doce que às vezes colabora, na verdade, para algum problema que você vai ter. Não estou falando que você não tem que comer doce, tá? Eu estou falando aqui que dependendo da situação. Estou falando que a motivação é algo barato, é algo muito barato. Então, por que muita gente, às vezes, precisa ter constantemente a motivação? Aí ela se torna cara, mas muita gente quer ter constante motivação. Por quê? Porque ela acaba rápido. Então você precisa investir muito para ter várias doses. Só que ela é uma dose que ela é viciante e acaba rápido. Então você precisa ter disciplina. Disciplina é diferente de você se sentir motivado. Tem muita gente querendo a motivação, esperando a motivação e não focando na disciplina. E aí, como é que você vai pegar tudo isso que eu falei até agora e aplicar na sua vida? Então, primeiro, você precisa ter, né, um tino para entender que você não está completo, você ainda está em formação. E liderar começa em você. Então você precisa entender isso, que liderar começa em você. Então você já pega um papel e uma caneta e você escreve assim: eu preciso aprender a me liderar. Aí você vai olhar para o seu objetivo, para aquilo que você quer alcançar, e você vai olhar: eu preciso aprender a me liderar para chegar nisso. Aí você pega e escreve lá quem você é. Escreve quem você é. Coloca no papel aí quem você é. Eu quero ver se você consegue fazer isso de forma tão natural e tão clara. Depois você escreve onde você quer chegar. E depois você escreve quem você precisa se tornar para chegar lá. Em características, em tipos de ação e tudo mais. Então você precisa aprender a se governar. E é isso que eu proponho para você dentro de mentorias, dentro daquilo que eu produzo aqui, conteúdo e tudo mais. Então você precisa aprender a se liderar. Então, antes de você querer alcançar os resultados que você gostaria de alcançar, entenda que liderar quem você é mais importante. Porque liderar quem você vai te levar onde você quer chegar. Tá ok? Se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo tem algum tipo de relevância para você, curte, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você acha que precisa ouvir as palavras que eu te disse aqui. Se você chegou até aqui, é porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode alavancar sua vida, pode te trazer algum benefício. Então, não deixa de compartilhar, ok? Então, deixo para você um grande abraço e até o próximo vídeo.